pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam aproveitando o evento. Eu sou a Lua Serena e juntamente com o meu amado, nós estamos aqui para mais uma palestra com vocês. Espero que seja de grande proveito para vocês. Somos praticantes de bruxaria há bastante tempo e coordenamos, encabeçamos e fundamos o Semente Ancestral. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero que aproveitem a palestra. Tudo bom, pessoal? Eu sou Elfo Lunar. É um prazer estar participando e podendo ajudar com o EAB mais uma vez. Nós já tivemos a honra de poder auxiliar fisicamente, presencialmente em outras ocasiões. E essa abertura nova aí do EAD para que este evento tão importante para a comunidade pagã possa alcançar muito mais pessoas, para a gente tá podendo participar também deste momento, desta abertura, é uma felicidade e honra. Esperamos que o tema que a gente vai trazer para vocês possa ser de valia, de proveito, e já previamente nos colocamos à disposição para em outras ocasiões a gente tirar as dúvidas que vocês tiverem. Podem mandar depois mensagens tanto para mim quanto para a Lua Serena. Como ela disse, a gente está à frente do clã Semente Ancestral, que é um grupo já de 8 anos, um pouquinho mais, né, de práticas da bruxaria, e também comandamos o Instituto Mãe Terra em Taubaté. Então, tanto pelos nossos perfis particulares, quanto pelo Instituto Mãe Terra ou pelo Semente, pela página do Semente, vocês conseguem entrar em contato conosco. Peço desculpa pela minha voz, eu estou no estado gripal, então minha voz ela está um pouco presa. Então vocês vão ouvir um han-han de vez em quando, não se assustem, é porque não tem como, né? Vou fazer o possível para isso não atrapalhar o bom andamento aí da palestra de hoje. Bem, então quando a gente decidiu que iríamos fazer uma palestra em conjunto, a gente pensou em um monte de temas e a gente ficou pensando, poxa, mas o que seria legal e o que seria, assim, inédito para a gente tratar com vocês. Então decidimos falar sobre coordenar, dirigir, administrar espiritualmente, administrar de modo administrativo mesmo, um clã, um grupo com uma liderança compartilhada dentro de um clã de bruxaria. Então, quais são os desafios? Que tipo de dicas a gente poderia dar? Claro, com base na nossa experiência. E gostaríamos também que vocês trocassem conosco eventuais dicas e vivências que vocês tiveram com relação a isso, ok? Geralmente, os clãs de bruxaria são dirigidos por uma pessoa, e aí você vai ter toda aquela hierarquia, né? Então, os iniciados, os dedicados ou os peregrinos, aí cada clã, cada caminho vai ter uma nomenclatura. Eu vou dar a nomenclatura geral de bruxaria moderna, né? Então, iniciados, então, os fundadores, os sacerdotes maiores ou sumos sacerdotes, os iniciadores, os iniciados, os dedicados, os que estão paquerando e tudo mais. Então, existe toda essa estrutura que geralmente os clãs de bruxaria moderna possuem, tá? Mas é possível, a gente pergunta, né? É possível haver um clã, um mesmo clã, sendo dirigido, coordenado e administrado por duas pessoas? E quando eu falo duas pessoas, não necessariamente é um casal, casado, coisa do tipo. Por duas pessoas, nós entendemos que né? Tanto que nós vivenciamos isso já há 8 anos. Então, nós vivenciamos essa liderança compartilhada. Porém, a gente precisa ter algumas questões a ser tratadas, a serem combinadas entre as pessoas que vão dirigir um clã, que vão dirigir um grupo, para que não haja certas interferências que são negativas para a administração desse clã. É importante a gente entender que quando a gente fala de uma gestão compartilhada dentro de um clã, de um coven, de uma tradição, não é o caso do Semente ainda como tradição, mas a gente está caminhando para daqui a uns anos nos tornarmos. A gente não fala de uma hierarquização onde, vamos pegar, por exemplo, eu e a Lua Serena,
Uma gestão compartilhada é uma gestão onde nós dois temos igual voz de comando. Não é uma gestão onde nós dois comandamos, mas a palavra final sempre é de um ou sempre é do outro. É onde nós dois temos voz de comando, que é o mais difícil de acontecer. Falando do semente, ele não tem uma característica de supremacia nem do masculino e nem do feminino. Então, dentro do caminho do semente, tanto homens quanto mulheres podem alcançar o sumo sacerdócio. Como nós dois fundamos o semente juntos, a partir de um sonho nosso, desde o início já é uma realidade esta gestão compartilhada. Porém, já são 8 anos de história como semente. Então, dentro deste período, nós precisamos aprender também, até porque nem eu nem ela, nós não tínhamos uma experiência prévia de uma gestão compartilhada de grupo, e por isso essa vontade de trazer um pouco, de compartilharmos um pouco com vocês dessa nossa experiência e, quem sabe, auxiliar que outros consigam fazer o mesmo a partir da nossa referência. Então, dentro deste aspecto de um comando conjunto de um grupo, é como se fosse um casamento realmente e um filho deste casal, onde o clã, o coven ou a tradição se torna um filho deste casal e não necessariamente, como ela falou, um casal casados como a gente, mas um filho dos 2 ou 3, onde os mesmos cuidados que a gente vê que tem que ter na criação de um filho, a gente, com a experiência, acabamos aprendendo que tem que ter também com o cuidar de um grupo. E nesse sentido também, gente, é importante quando a gente pensa nessa gestão compartilhada que esse diálogo entre as lideranças, ele seja um diálogo claro, né? Então, certas coisas que nós conversamos sem filtros, ok? Não porque somos casados somente, né? Que a gente tem essa vivência também como casados. Mas como dirigentes de um grupo, a gente busca ter um diálogo entre nós sem filtros. Então, quando eu acho, na minha visão, na minha percepção, que certo comportamento, certa fala, certa ausência, certa colocação foi, de certa forma, não bem colocada para uma determinada situação, eu vou chegar nele sem filtro. Sem filtro não significa chegar dando patada, né? Mas é sem filtro mesmo, é olho no olho, chegar e falar: Elfo, acho que aqui não foi correto essa atitude que você teve. Por quê? Porque eu vejo dessa maneira. É a nossa gata fazendo algazarra aqui, viu, gente? Destruindo o sofá. Ela sempre quer aparecer em palestras. Então, como hoje ela não dá para aparecer na câmera, então ela tá fazendo arruaça. Então, eu sempre vou chegar sem filtros para ele e dizer exatamente como eu interpretei aquela situação e escutar o que ele tem a dizer sobre a colocação dele, os porquês dele, e aí se estabelece uma conversa. E o contrário é a mesma coisa, tá? Então, para vocês terem uma gestão compartilhada, o que é muito importante é que você possa ter diálogo. E o que é ter diálogo? Diálogo não é só um falar, o outro ouvir e falar ok. Diálogo muitas vezes é dizer ok, mas não concordo. E aí é que começa o diálogo, a necessidade do diálogo. Porque não é querendo bater para convencer o outro de que você está correto na sua visão que o diálogo se estabelece. O diálogo se estabelece quando as duas pessoas estão abertas àquele propósito, abertas àquele diálogo e procuram ao máximo realmente se esforçar para entender a situação nos olhos do outro, a partir da visão do outro. E aí se estabelece a comunicação. Então, é fundamental que tenha esse tipo de conversa. E mais, esse tipo de conversa, ele não deve ser feito na presença dos filhos, por assim dizer, né? Na presença das pessoas no geral, a menos que isso seja de comum acordo
com as duas pessoas que estão envolvidas, que estão dirigindo aquilo. Por que que não deve ser feito na presença? Não porque vai ser algum demérito, não porque as outras pessoas não vão poder ver isso porque nós somos superiores. Não é isso. É porque, às vezes, essa conversa ela vai trazer questões que são muito profundas sobre a administração daquela egrégora, o alimentar daquela egrégora, que algumas pessoas que vieram depois desses sacerdotes ainda não sabem, não estão preparados. Então, como eles vão enxergar isso, pode ser também prejudicial para o grupo, tá? Uma outra questão que a gente gosta muito de colocar é sempre a visão das pessoas que têm uma liderança de um clã, e quando essa visão é compartilhada com duas pessoas ou mais, é muito importante que se tenha a noção do propósito. O que deve nortear essas pessoas que dirigem o clã, e isso deve ser transmitido aos demais, é o propósito. Então, quando eu digo propósito, eu digo, a gente não pode criar um clã, formar um clã, administrar um clã baseado nos nossos desejos menores, por assim dizer, né? Nas vontades do nosso ego. Não que as vontades do nosso ego sejam vontades ruins, não é isso. Mas para um propósito espiritual, para um clã espiritual, o que deve nortear a liderança é o propósito. Então, é nunca esquecer o propósito. Porque se eu começar a me desviar do propósito que tivemos quando nós criamos, fundamos e parimos o semente ancestral, isso vai repercutir na egrégora. As pessoas pensam às vezes que dirigir um clã, ter uma liderança, compartilhada ou não, é uma coisa de status, é uma coisa assim de brilho. Tá, tem a sua parte gostosa, que o seu ego vai gostar. Que é a parte das pessoas gostarem de você ser o centro ali, o esteio. Só que isso aí, gente, isso aí é só perfumaria. O que realmente diz se aqueles líderes serão bons líderes, vai ser realmente a presença espiritual, a presença nutridora, alimentadora que essa liderança vai ter para com aquele clã. E se esse propósito não estiver muito firme no comportamento, no pensamento, nas ações daquela liderança, isso vai comprometer o grupo, isso vai dar problema cedo ou tarde. E quando a gente fala de uma liderança compartilhada, vocês entendem que isso é mais complexo? Porque os dois precisam estar exatamente nessa toada. Se um se desviar, começa a dar problema. Tá? Então, a gestão compartilhada é uma possibilidade, sem sombra de dúvidas, mas ela vai exigir, sim, muito mais diálogo, muito mais sempre um lembramento constante entre as lideranças do propósito que os motivou a estar ali. Se aquele propósito se desvia, o outro tem que chegar junto e mostrar, olha, parece que isso aqui está se desviando. E o outro, voltando naquele primeiro ponto, abrir a mente e escutar aquela pessoa que está do seu lado, te dizendo que você está se desviando, e dialogar. Isso é extremamente importante. Nesse diálogo, gente, nunca é algo gostoso você escutar alguma crítica. Nunca é legal. Mas a gente tem que ter uma maturidade para esse tipo de relação acontecer. Uma maturidade de você perceber o que realmente é relevante daquilo que está sendo falado, e mesmo que para você no primeiro momento possa não parecer relevante, se está sendo para o outro, se há uma gestão compartilhada, então eu tenho que confiar no olhar dela tanto quanto eu confio no meu. Eu não posso ter uma visão, mesmo que seja não explícita, uma visão de que, não, eu sei mais do que ela, eu posso mais do que ela, então ela tá falando comigo, mas eu tô analisando lá dentro da minha cabecinha do Bob, o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Ela não sabe o que ela tá falando. Deixa isso pra lá, vou escutar por aqui e sair por aqui. Isso não é diálogo. Ou vou concordar, mas vou continuar fazendo, exato. Né? Isso não é diálogo. Então, o diálogo é dentro deste contexto, né, da gestão compartilhada. Se eu não estou enxergando algo e ela enxergou, ou vice-versa, se eu tenho algo para falar para ela, então ela tem que entender que, bom, se está sendo importante para mim, se foi relevante para mim, ela confia no meu olhar enquanto sumo sacerdote.
e o inverso também. Isso é importantíssimo. Então, mesmo que eu não goste do que eu estou ouvindo, se foi importante para ela, é relevante para eu escutar sim, analisar sim e verificar quais são as possibilidades. E dentro desse diálogo, quando eu for trazer a minha visão do que ela está expondo, não pode ser também numa defensiva de eu estar arrumando justificativa, culpados, etc., que desvie o foco do que realmente está sendo feito. Analisar realmente, escutar de verdade e conversar sobre o fato em si, para se resolver. E dentro desta relação, é importantíssimo também que a gente entenda que haverá momentos em que um tem que tomar mais à frente de determinadas situações do que o outro. Então, se ela vai dar uma orientação para um filho dela, direto, um iniciado dela. Nós vamos entrar nessa parte. Mesmo que eu não concorde pessoalmente com alguma coisa, mas essa é uma situação que cabe a ela realmente. Então, como ela falou, nos bastidores eu posso até conversar com ela, e isso sempre o que a gente está falando também é em ambas as direções. Falar, amor, olha, assim, 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 eu penso isso, isso, isso. Na verdade, dentro da nossa relação, isso já é tão comum que um já pede até opinião para o outro em relação a tudo. Os dois sabem de tudo que está acontecendo. Mas eu posso até falar para ela, porém é uma situação em que ela vai tomar a decisão. Eu não posso tomar a frente dela em relação a uma atitude sobre um iniciado dela, por exemplo. Então, essa consciência do que dentro desta gestão compartilhada, o que também cabe a um ou outro, isso é importante a gente saber e ter muito claro. E em relação ao propósito que ela traz, eu vejo muito que a consciência deste propósito tem muita relação com a consciência de que, falando do semente, mas isso pode ser transposto aí para qualquer grupo, a gente tem plena consciência de que o semente ancestral é muito maior do que nós dois. Ele não é um fruto do nosso ego, uma necessidade da gente aparecer ou de querer discípulos que nos massageiem. Não é isso. O semente não é um circo no qual nós somos os atores principais. Nós temos plena... Pelo contrário. Nós temos plena certeza no nosso coração, no nosso espírito, de que o semente ancestral é algo muito maior do que nós dois e no qual, neste momento, somos os responsáveis pelo seu trabalho físico. Eu vejo que a consciência deste propósito do semente tem muita relação com isso. Mesmo quando algumas picuinhas querem interferir, muito do que nos pauta é essa certeza de que, olha, puxa, isso realmente tem importância? Ou não, o trabalho é maior do que tudo isso, o propósito é maior do que tudo isso. Os deuses e deusas são maiores do que tudo isso. Quem nos sustenta, quem nos pilariza é muito maior. Então, eu vejo que esse propósito tem muita relação com essa visão, com essa consciência também. Outra questão que é importante a gente tratar e entra nesses acordos que precisam ser feitos entre as lideranças, reside exatamente nessa questão dos iniciadores. Então, vejam bem uma questão, né? Trazendo para a nossa experiência para vocês e aí transpondo isso para o externo, para outros grupos. O semente ancestral, ele nasceu a partir da nossa união, da união das nossas práticas. Durante muitos anos, ele foi solitário e eu fui solitária. Fiz parte de grupos, ele também fez parte de grupos. Então, assim, a gente já teve uma experiência como discípulo, já teve uma experiência fazendo parte de grupos que já eram formados, criando outros grupos de estudos. A gente teve essa experiência também, né, de montar alguns grupos de estudos informais, nada tão sério quanto o semente ancestral, como um clã de bruxaria. Quando isso acontece, então, quando isso aconteceu, então todas as diretrizes, e a gente tem muito isso forte na nossa mente, todas as diretrizes, toda a estrutura que esse clã, deste clã, nasce
dessas duas forças, né, que se uniram para criar o Semente Ancestral. Mas nós entendemos, e vocês que já acompanham o nosso trabalho sabem disso, a gente não esconde de ninguém, nós sempre nos pautamos muito, também chama-se Semente Ancestral, né? Nós nos pautamos muito no contato com outros planos, no contato através de oráculos, através dos espíritos, através, né, de meditações, jornadas, para que a gente tenha as mensagens do que fazer. Muitas vezes a gente vai se pautar exatamente por essas mensagens, por esse caminho de estruturação do Semente Ancestral. Então, como ele falou, não é uma questão assim, foi o nosso ego. Não, porque eu quero que tenha 8 graus. Porque eu quero que nossas cores sejam tais porque eu gosto. Não. Tudo tem um porquê. Eu sempre falo pro pessoal, tudo do semente existe um porquê. Talvez eu não possa te dizer agora o porquê disso, mas tudo tem um porquê. Nada é inventado porque a gente quis, porque a gente achou bonito. Então, isso, quando você está falando de uma liderança compartilhada, que nasce, né, cujo grupo nasce nesse contexto que nasceu a minha e a do Elfo, você viu que legal? A minha e a do Elfo. Então, isso precisa ser sempre, isso vai acontecer naturalmente, esse caminho ele vai se estruturar dessa forma. Porém, pode acontecer de haver uma pessoa que já era iniciada, que era iniciadora, e essa pessoa, por exemplo, ter um grande amigo, um grande companheiro mágico, né, de jornada espiritual, ser essa pessoa o iniciador dessa pessoa, e a partir de então essa pessoa iniciada se tornar um dia também o iniciador e os dois juntos formarem. Isso pode acontecer. Então, parte da estrutura do grupo já havia existido com aquele primeiro iniciador, mas parte do grupo pode se moldar a partir desse segundo iniciado, segundo iniciador. Pode acontecer de você ter um grupo que já é uma tradição, né? E essa tradição de repente permite, porque tudo isso que a gente está falando depende da sua tradição, depende da estrutura da onde você segue, porque isso tudo é muito de um caminho muito individual. Bruxaria tem muito disso, né? Existem os assuntos gerais, mas certas coisas são pontuais de cada grupo. Nesse sentido, pode acontecer de ter uma tradição que já está toda estruturada, mas há uma iniciadora, um iniciador, que iniciam outras pessoas, e um desses iniciados se torna tão importante, né, atinge tanta importância dentro da egrégora daquele grupo, que acaba dirigindo junto aquele grupo também. Tudo isso pode acontecer e outras tantas situações. Agora, o que precisa ficar muito claro é que essa liderança compartilhada, ela precisa estabelecer as regras para tudo, né, que possa acontecer, e coisas que vão acontecendo, não é estado de exceção não, né, mas coisas que vão acontecer, então parar, refletir, falar, bom, isso aqui a gente vai ter que decidir junto sobre os caminhos disso e daquilo outro. Porém, dentro do semente, a gente tem o seguinte entendimento. E quando eu falo dentro do semente, falo, né, que nasce desse diálogo, dessa conversa, que depois se espraia e vai se formando, se moldando a tradição e as práticas dentro do Semente Ancestral. Nós temos uma visão de que você tem os iniciados, então cada iniciador vai ter os seus iniciados, entende isso? Os seus dedicados, os seus iniciados. Por que isso? Porque além de questões muito importantes de transmissão de legado, de relação direta entre transmissão de poder de uma pessoa para outra, que existe isso dentro das iniciações, existe uma questão muito importante que é você poder acompanhar de perto aquela pessoa junto, né? Mas 2 pessoas não seria mais fácil? Na verdade não seria mais fácil, não. Seria bem mais complicado. Por quê? Porque se a gente está falando de um grupo grande, se a gente está falando de um iniciado, um dedicado que é nosso, então a gente vai ter todo um diálogo com relação a esse dedicado, a essa pessoa. Então tudo bem. Agora, quando você fala de 10, 15 pessoas, isso é extremamente complexo. A gente vai passar muito tempo e aí nossa religiosidade não permite que a gente se dedique exclusivamente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o pão de cada dia.
a gente vai ter muita dificuldade de estabelecer um diálogo toda vez que um dedicado, um iniciado vier tirar uma dúvida. Porque aí, se os dois são os iniciadores, nada, absolutamente nada relacionado àquela pessoa pode escapar de eu falar para ele ou dele falar para mim, certo? Não que dentro da estrutura do semente eu tenho os meus iniciados, os meus dedicados, eu tomo conta deles, eu vou à frente, eu trato com eles. Não que eu não fale com ele, não que eu não reporte, falo, tá acontecendo isso, o que você acha? Não, isso é fundamental que se tenha. Porém, a relação, na hora do vamos ver lá, na hora, eu é que vou fazer a transmissão, eu é que vou, né? Então, isso é muito importante de vocês estabelecerem. Agora, se eventualmente vocês experimentam uma situação em que isso é possível, vocês conseguem administrar dessa forma, se vocês de repente, eventualmente, entendem que a transmissão de poder pode ser feito de 2 pessoas para uma, aí é com vocês, né? Eu não sou ninguém para julgar o sagrado de vocês. Dentro da nossa concepção, isso não é possível. O que não significa que as pessoas que são, por exemplo, minhas iniciadas, meus dedicados, não tenham o mesmo respeito que tem por ele. Tem. Muitos chamam ele de pai, inclusive, né? Como me chamam de mãe, que é um carinho. Mas quem é o iniciador, quem é a iniciadora é uma pessoa, isso dentro do semente ancestral. Isso é importante que vocês combinem, estabeleçam, experimentem. Existem cagadas mágicas, então existem cagadas sacerdotais também, que você vai experimentar à medida em que você dirige um clã. Isso acontece e é preciso que você também tenha maturidade, tenha um trabalho interno muito firme para que você fale, não, aqui foi um equívoco, foi um erro, e você vai ter que estar lá para consertar. Porque não é, quando você fala de uma cagada sacerdotal, muito mais que uma cagada mágica, é uma cagada que pode repercutir na vida dos seus iniciados, dos seus dedicados. Então, gente, a gente não está dizendo que é impossível que possam existir grupos que tenham 2 ou mais iniciadores para uma mesma pessoa. Mas no semente não funciona desta forma. Então, os iniciados dela são os iniciados dela, os meus iniciados são meus iniciados, porém, sempre com esta partilha. Acima de nós dois, todos são filhos do semente ancestral, filhos da egrégora. Então, por um lado, existem regras, existe um modus operandi que tem que ser igual para todo mundo. Os meus iniciados, eles não podem, ou dedicados, eles não podem seguir passos diferentes dos dela, porque senão não é uma tradição, né? Senão não estaríamos caminhando para uma tradição. Seria a mesma coisa que fossem 2 covens que apenas estão juntos nos momentos, e não é essa nem o meu objetivo nem o dela. Então todos têm uma mesma estrutura de caminho, de percurso e de evolução. Claro que dentro desta questão que a Lua colocou, da transmissão do poder, da orientação, das puxadas de orelha, ali mais diretamente dentro dos detalhes, é o que cabe para um ou para outro, porém, como ela traz também, como ela trouxe também, não, mesmo nesta relação, não existe um menosprezo ou uma diminuição dos filhos dela em relação a mim e nem dos meus filhos em relação a ela. Porque é muito claro que nós dois somos quem está à frente, né, do semente ancestral, e todos devem respeito a nós dois. E da mesma maneira, abaixo de nós dois, a todos os filhos mais velhos, que um dia serão iniciadores também, mas aí vai seguindo aquela estrutura que vocês já estão acostumados dentro da bruxaria. E é muito importante que as lideranças, elas pensem assim, elas são exemplo, né? Então, todo caminho, os mais velhos, eles vão ser exemplo, né? Para os que virão, para os que vêm depois. Então, da mesma maneira que não pode existir uma competição, não pode existir, os meus iniciados, eles têm uma coisa especial porque a gente está fazendo um trabalho só com os meus iniciados. Só os iniciados do elfo vão fazer o estudo de determinado ponto agora porque ele decidiu assim. Não pode isso, tá? Se é dentro do mesmo grupo, não pode. Por quê? Porque da mesma maneira que não pode existir uma competição, tem que ser uma voz única. A liderança compartilhada são 2 ou mais pessoas, porém a voz tem que ser única. Da mesma maneira, embaixo também não pode.
Então não pode haver uma competição de quais são os filhos mais importantes, porque os filhos da Lua são melhores do que os filhos do Elfo, ou melhor. Isso não Isso pode acabaria existir. com o grupo. Isso destrói o grupo. E isso precisa partir da liderança. Sim. Se a liderança, até por brincadeira, fala, porque os meus filhos, você já está maculando o grupo. Porque se é um grupo só, não tem que ter grupinhos dentro do grupo. Sim. Tá? Existe, obviamente, dentro de um grupo, isso aí independe de uma liderança compartilhada ou não. Existe sim os grupos que têm mais afinidades, principalmente quando o grupo começa a crescer. Quando é um grupo pequeno, até mais ou menos umas 8 pessoas, o que acontece? Geralmente, né, 8, 10 pessoas, o grupo é mais coeso, todo mundo conhece todo mundo, é uma relação que se estabelece de forma muito íntima. Quando começa a crescer, é natural, gente, que alguns grupos menores tenham mais afinidades, 3, 4, 5 pessoas ali tenham mais afinidades que outras. Porém, tem que sempre entender o seguinte, você está falando de um grupo, ok? O semente ancestral, o seu grupo. E a liderança, quando é compartilhada, existe esse desafio de sempre lembrar, é um grupo, tá? Então, os meus iniciados, eles não vão fazer trabalhos especiais porque são os meus iniciados. Não vão, tá? A menos que eu chegue junto dele e fale, amor, eu senti de fazer esse trabalho com os meus iniciados e tal. O que você acha? Ah, então vamos fazer também para os meus, vamos estabelecer então, primeiro você faz, depois... Entendeu? Tudo em comum acordo, sem que os iniciados de um sejam preteridos e que outros sejam exaltados. Isso não pode acontecer, tá? Dentro desse sentido, até se a gente falasse assim, duas pessoas fazendo, transmitindo o poder, iniciando uma única pessoa, até de repente isso facilitaria, não é mesmo? Pois é, mas existem outras questões que envolvem isso, que a gente já abordou e que faz com que dentro do semente isso não aconteça, tá? E até porque já foi assim desde o seu início, agora, olha como é sutil, né? Então, trabalhar com liderança é muito complicado dentro de um clã, dentro tudo, né? Mas olha como é sutil. Já pensou agora, nós temos vários iniciados dentro do semente que foram iniciados por um único iniciador. De repente, surge alguém que vai ser iniciado pelos dois. Opa! Como isso vai ser encarado pelos outros? Por que essa pessoa foi iniciada pelos dois? Entendem que tudo, a gente, quando é uma liderança, a gente precisa jogar xadrez, a gente precisa antever o que vai acontecer lá na frente, para que as nossas atitudes causem menos dano possível, porque a gente erra, a gente é humano. Né? Então, é muito importante isso. Peraí, por que essa regra agora para essa pessoa pode, para outra não? Então, a gente sempre precisa estabelecer o que vale para um, vale para outro, independente se é iniciado junto, se não é. Se é meu iniciado, se é iniciado dele. E quem decide isso? A liderança em conjunto, tá? E essa voz única, gente, não significa que a gente pensa a Exatamente, mesma coisa não. sempre. A gente até tem Várias a nossa discordâncias. história, até antes do nosso casamento, tem vários pontos que a Nós gente não concordamos, concorda. Porém, estas discordâncias, primeiro, elas não podem ser essenciais do caminho, Exato. porque senão tornaria incompatível o trilhar espiritual juntos. Então não pode ser nada da essência do caminho em si. E outra, do que não é a essência do caminho, então é superficial. Fica no campo das ideias, Exatamente. no campo da prática pessoal. E aí, quando isso vai ser levado para o grupo, antes a gente tem que pensar, bom, tá, vamos chegar num senso comum. Ora um cede, ora outro cede, ora a gente chega realmente numa fusão das ideias, mas quando vai se passar algo para o grupo, não pode haver, porque também caracterizaria uma competição, ela passa alguma coisa e eu falar assim, olha gente, eu não concordei, tá? Mas como ela... Exato, não, aí não, seria um absurdo isso, porque isso acabaria realmente já plantando uma discórdia dentro do grupo, dentro dos nossos filhos, e se nós não conseguirmos ser o exemplo que a Lua falou, se a gente não tiver um trabalho de cura pessoal que possibilite sermos bons exemplos para os nossos filhos, e não significa que a gente é especial, é iluminado, não é essa a questão, mas é a questão de que nós temos que ser a diferença que nós queremos ver. Isso é um chavão, todo mundo sabe, já ouviu falar, mas é uma grande verdade.
Então, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não é uma verdade que a gente tenha no Semente Ancestral. A gente procura, tanto eu quanto ela, sempre ser antes de falar, em todos os sentidos. Sempre entrando num acordo entre a gente para que isso seja passado de uma maneira uníssona, como uma única voz, como ela trouxe para vocês. Senão não funcionaria, gente. A gente quer possibilitar para os nossos filhos do Semente um caminho de melhoria pessoal, um caminho também de empoderamento pessoal, mas a gente entende, tanto eu quanto ela, que o empoderamento ele só tem um sentido construtivo na vida se ele vier como uma consequência de um trabalho de melhoria, de cura, de autoconhecimento. O poder pelo poder sem esse autoconhecimento é algo vazio, perigoso, que Nem o nosso objetivo. não é o nosso objetivo, exato. Então, a gente entende que o poder pessoal ele vem como uma consequência natural de um autoconhecimento, de um aumento da consciência, de uma conexão cada vez mais pura e intensa com os deuses e deusas antigos. Então, se a gente transmite isso para os nossos filhos, a gente antes vive isso individualmente e também como um casal. E essa questão da cura que o Elfo está trazendo, ela é fundamental, gente, né? Então, bom, pelo menos que eu saiba, né? Posso estar errada, mas todo caminho espiritual ligado a um caminho religioso tem como um dos seus fundamentos fazer com que a pessoa se torne uma pessoa melhor para o mundo, né? Melhor para si e para o mundo. Se existe alguma religião que não pauta isso, da forma que for, do jeito que ela achar, dentro dos seus valores e visões, ok. Mas dentro da minha percepção do que é um caminho espiritual religioso, isso sempre vai estar voltado a uma plenitude do ser, né? Neste mundo, nessa existência, da forma que seja. Só que assim, dentro da nossa visão, isso passa necessariamente por uma necessidade de uma prática de autoconhecimento de todos de um grupo, certo? E como que pode se dar esse autoconhecimento? Bom, cada grupo vai ter a sua forma de trabalhar isso. A gente tem um mecanismo que a gente utiliza que se chama cartas de cura, que a gente utiliza o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e tudo mais. Se não vem ao caso aqui, se alguém tiver interesse, depois eu explico para vocês. Já até escrevi algum artigo em algum lugar, que eu já não me lembro mais, sobre isso. Acho que tá até no meu blog. Mas, além das cartas de cura, nós vimos a necessidade assim, se a gente percebe que existem certas curas que são por demais doídas e profundas de um determinado filho e tudo mais, a gente fala para esse filho da necessidade dele procurar uma ajuda profissional. Tô falando de um psicólogo mesmo, tô falando de fazer uma terapia, tô falando realmente de buscar um profissional da área da saúde para que essa pessoa se trate das suas questões. E quando eu digo da área da saúde, eu digo da área da saúde como um todo, psicólogo, um terapeuta complementar, enfim. Algo que vá trazer mecanismos profissionais para que essa pessoa se trate. Porque é o seguinte, gente, se você tá fazendo tudo certinho, dentro do seu caminho espiritual, e mesmo assim você não consegue sair de uma tristeza profunda, você não consegue, você tem certas condutas que são destrutivas para sua vida, opa! De repente o problema não é espiritual, o problema é psicológico. E se as cartas de cura, no caso do semente, se todo o trabalho, a conversa não está surtindo efeito na sua vida, então o que você precisa é de ajuda profissional, certo? E é fundamental que um sacerdote, uma sacerdotisa tenham isso em mente. Por quê? Para que a gente não ache que a gente é o suprassumo de todos os saberes. A gente não é. Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que vão além das nossas capacidades. Eu estou citando uma, tá? Estou citando uma. Então, é importante que os sacerdotes, eles façam um trabalho profundo de autoconhecimento, constante. Da mesma forma que deve pautar na vida de um sacerdote o servir, o sacerdote, ele é o último a se arrumar. O sacerdote é aquele que mais trabalha. Mas ele também tem que entender que ele é o primeiro a ter que fazer o seu trabalho de autoconhecimento, o seu trabalho interno,
E se necessário for, sim, também procurar ajuda profissional, procurar ajuda para suas questões, porque é um ser humano, a gente não tem deidades na Terra, embora os sacerdotes sejam os deuses e a voz dos deuses na Terra, por causa das transmissões e das coisas que eles acessam, que vem ao caso, mas não deixam a sua condição humana de lado. Então, se a gente está falando isso da importância, olha, uma liderança compartilhada mais ainda, tá? Por quê? Porque eu não posso deixar que determinadas necessidades de cura minha afete o meu diálogo com ele, porque isso vai repercutir diretamente no grupo. Então, se eu tenho, vamos supor, se eu tenho um comportamento muito reativo, porque, sei lá, eu tenho questões internas, eu acho que eu tô sendo sempre atacada, é uma situação hipotética. Então, essa característica que necessita de cura, ela vai ser muito negativa na hora do diálogo, porque quando ele chegar para mim e falar assim, Lua, acho que aqui você errou a mão. Lua, acho que aqui a gente não devia fazer assim. Eu já vou entender isso como? Ele tá me ofendendo. Ele não confia em mim, ele tá menosprezando o meu sacerdócio, ele tá menosprezando o meu serviço. Ele acha que é melhor que eu. E aí começa o problema. Então, a necessidade de olhar para si constantemente e perceber e analisar e ter a coragem de admitir que você precisa de curas em determinadas questões facilita muito, gente, ajuda muito. Não tem problema você ter suas curas, você vai ter, não importa quantos graus, não importa quem seja você, a estrela maravilhosa da bruxaria no mundo, não importa isso, você é um ser humano e você tem curas. Tá? Você tem curas. Então, se você não consegue ouvir do outro uma crítica que seja construtiva, ótimo, óbvio, né? Porque eu também tenho que ter as curas dele na hora de trazer a crítica. E você olhar para si e dizer, será? Vamos analisar. Porque às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes é tão inconsciente isso que a gente não consegue perceber o nosso comportamento. Mas se você não se abre para falar assim, tá, vamos olhar com os olhos dele. Pô, de repente pode ser. Então, se você não tem isso, isso pode prejudicar muito o seu grupo. É importante, gente, a gente entender, pelo menos é importante para a gente, na nossa visão, a bruxaria ela é um caminho que não pode negar as suas sombras, né? Então a gente tem consciência de que todos nós, como a Lua colocou, nós temos nossas curas, nós temos nossas sombras, nós temos nossos egos, nós temos os nossos monstros interiores. E uma das belezas da bruxaria, na nossa visão, é justamente o não negar disso tudo. Na verdade, é entender que nas sombras e no ego residem os poderes, né? Sim, faz parte ali. de você. A gente brinca, mas é uma realidade. O ego é o grande guardião do caminho da bruxaria, porque é exatamente o ego que vai colocar armadilhas para que você não avance. Sim. Tá? O seu ego é o grande guardião da bruxaria. Pelo menos é assim que nós entendemos, porque é exatamente ele que vai fazer barreiras, que são as barreiras do próprio caminho, é o seu ego que vai fazer. Exato, se você não passar, você não avança. Então a gente, com essa consciência, a gente busca, e é claro que isso é um processo, mas a gente busca reconhecer as nossas sombras, reconhecer os nossos monstros internos, porque parte de nós está ali também. E ao reconhecer isso, o que a gente trabalha com a cura não é a eliminação disso, mas é a ressignificação disso. Porque grande parte disso é desnecessário, faz parte de um processo até de criação, de um processo de enculturamento, onde muita coisa desnecessária é agregada a estas sombras, né? Então, a gente aprende a tirar, a limpar tudo isso e a deixar a essência verdadeira disso emergir. E com essa essência verdadeira emergindo, a gente se cura, a gente se aceita, a gente se perdoa, a gente se torna mais pleno. Como eu disse, isso é um processo, né? Mas é um processo que nós temos que estar dispostos a percorrer, através de cartas de cura, através dos nossos trabalhos pessoais, através de escutar a voz dos deuses na boca do outro. Porque muito, como ela falou, e a gente já tinha citado antes, muito quando um traz para o outro algo que o incomodou,
muitas vezes é os deuses utilizando. O canal. Eu tenho que confiar nela como a minha suma sacerdotisa, por uma vez membro do Semente. E ela tem que confiar em mim como sumo sacerdote dela, ela como sendo também membro do Semente. Então, se a gente não tiver essa confiança de que se ela vai me trazer algo, ela vai me trazer sem os egos, sem as curas dela, ou melhor, como dentro do processo de melhoria dela e vice-versa, então não tem isso não vai ter não vai gerar uma sinergia, uma interação necessária para o comando de um grupo. E nós nunca vamos conseguir orientar nossos filhos neste processo também se a gente não tiver conhecimento dele, não tiver como dar dicas e saber o que pode ser dado dica e o que o próprio filho tem que caminhar com as próprias pernas. E assim, a gente falou para vocês, não é necessariamente, a gente não tá falando necessariamente de uma liderança compartilhada por um casal casado. A gente tá falando de uma liderança compartilhada no geral, que pode inclusive ser de mais de 2 pessoas. Ocorre que precisa tomar um certo cuidado quando é muita gente liderando, porque é como que é aquele ditado, muito cacique para pouco índio. Por quê? É um ditado pesado, assim, acho, muitas vezes, mas existe uma verdade aí, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa questão de quantidade de liderança, porque às vezes, em determinados pontos, né, é uma fala dele mesmo, né? Eu às vezes sou muito mais democrática em algumas questões dentro do Semente, que às vezes eu deveria ser menos. Não que deva ser ditatorial, gente, não é isso, tá? Mas tem certas coisas dentro de um grupo que não dá para você colocar em votação para todos. Assim, o que vocês acham? Tem certas coisas que precisa ser assim. Gente, é assim que vai ser agora. Porque senão isso gera discussões infindáveis e não se chega ao objetivo do que se quer com aquela questão pontual ali. E às vezes nem é algo tão importante, mas são coisas que a gente poderia decidir por nós. E quando você fala de ter várias pessoas liderando, quanto mais pessoa parlamentar, né? Quanto mais pessoas para debater, muita celeuma e bagunça se estabelece e às vezes, dependendo da cura das pessoas, pouco resultado prático se recebe disso. Então é importante. Pode até ser mais de 2 pessoas, mas todas as pessoas envolvidas na liderança precisam falar a mesma língua, precisam ter uma fala única, precisam ter diálogo para estabelecer, para receber essa fala única, para moldar essa fala única que vai ser transmitida aos demais. Isso é importante. Agora, como casal casado, existe também outros desafios que a gente enfrenta. E se você quiser montar um grupo, se você lidera um grupo ou vai liderar um grupo com o seu cônjuge, né, com o seu companheiro, com a sua companheira, existem certas coisas que precisam ser equilibradas. Então, nós vamos citar algumas. Primeira questão, se eu tenho um problema que passei com ele na nossa vida íntima, pessoal, que não tem nada a ver com o grupo, então é necessário que quando nós estivermos vestidos ali, né, revestidos do sacerdócio, que a gente consiga deixar essas questões de lado. Eu brinco que assim, ó, fecha a portinha da lua e do elfo casado, abre a portinha lua e elfo sacerdotes. Porque senão começa a gerar consequências dentro do grupo, tá? Não é uma questão assim que, nossa, mas então vocês sempre conseguem fazer isso? Sinceramente, na maioria das vezes, tá? Na mais maciça maioria das vezes. Mas já houve situações em que a gente não estava muito bem e a gente sentiu a dificuldade dessa sinergia mágica. Pode ser que nossos filhos nem tenham percebido, mas nós sentimos isso. Então é muito importante que, mesmo que não é de aparência, fechar a portinha interna mesmo. Agora fechou. Agora lua e briguinhas e questões, diferenças entre o casal precisam ficar fora. Depois a gente vê isso. Agora é a hora do sacerdote e da sacerdotisa se colocar aqui para fazer o trabalho que tem que ser feito. E é bem legal porque quando isso acontece, muitas vezes, ou até quando a gente não consegue fechar muito bem a porta, fica uma frestinha aberta ainda. Durante o ritual, a gente vai se conectando, a gente vai se colocando naquela posição, naquele estado de desperto, que aí a gente realmente recebe os influxos. Quando passa o ritual, a gente tá bem, né? A gente nem precisa falar nada, um olha pro outro, a gente se abraça e tudo fica certo. Mas é importante trazer isso, pautar isso para vocês, por quê? Porque isso pode ser muito prejudicial para o grupo e para o casal.
E nesse passo, para o casal, é importantíssimo que as questões do grupo não tomem uma proporção tão grande que se torne maior do que o casal. Então, é importante que o casal, o sacerdote como um todo, mas sempre quando é um casal que também dirige um grupo, é importante saber o equilíbrio de dizer agora é o nosso momento. Agora não vai vir aqui na minha casa conversar nenhum filho. Agora não vou olhar o WhatsApp para ficar respondendo mensagens de dúvidas de filho. Se for algo muito urgente, a pessoa vai ligar, né? Se for algo urgente para aquele momento, ela vai te ligar, tá? Ela não vai só mandar uma mensagem. Então, o casal, agora eu estou falando especificamente para quem dirige grupos e é um casal. O casal, ele precisa saber dizer, agora não vou poder te atender, porque agora é o momento de ficar junto. Isso é fundamental, porque senão o trabalho sacerdotal, ele por si só, ele é bastante pesado, ele demanda muito tempo e muita dedicação. Se você não souber ter o tempo para si e ter o tempo para o seu companheiro, para sua companheira, dentro de um trabalho em que vocês lideram compartilhadamente, isso vai gerar problema de intimidade do casal, vai gerar problema, tá? Então, saibam estabelecer o equilíbrio disso. Olha, voltando novamente da importância do autoconhecimento, da importância de se observar, da importância do trabalho interno e da importância do trabalho do casal nesse sentido. E isso não significa, a gente não está falando aqui que ninguém é sacerdote 100% do tempo, não é essa a nossa visão. A gente é sacerdote, sacerdotisa o tempo todo, sim. Somos bruxos o tempo todo, sim. Mas dentro justamente da consciência do nosso sagrado, a gente entende que é também sagrado e necessário este momento nosso, este momento de conexão entre a gente. A gente não pode viver 100% do tempo em função do outro, mesmo que sejam outros que a gente ama, que são família nossa. Sim. Mas se a gente não tiver equilibrado entre a gente não vai conseguir transmitir esse equilíbrio. E também é uma forma de ensinar os filhos que eles também têm que ter o tempo para eles, para a família deles, para serem o sagrado que tudo isso representa na vida de cada um. Então, isso é muito claro na nossa cabeça. E estes momentos, justamente, em que vão ocorrer, já ocorreram com a gente, em que a gente tá com algum probleminha, graças aos deuses, eu e a Lu, a gente nunca teve algo... nunca brigou, gente. A gente nunca teve algo assim tão substancial. Mas, sim, claro, normal de casal, a gente já estremeceu entre nós dois. Mas a gente, dentro do trabalho de cura pessoal, justamente, a gente tem a consciência que sempre que há qualquer estranhamento nosso, são nossos egos, são nossas sombras, que às vezes realmente se chocam, sai faísca, etc. A gente pensa o seguinte, cara, eu sou capricorniana com a lua em virgem, ele é ariano e ascendente sagitário, ele é ariano com ascendente em Áries e lua em peixes. Então vocês imaginam como que é a nossa vida. Exato. Ainda bem que a gente faz um trabalho interno, não é mesmo? Então, e a gente sabendo então que quando há estas discordâncias são nossos egos e que isso vai se resolver, a gente não pode dar importância para isso maior do que a conexão, do que o trabalho com o sagrado dentro de um círculo, dentro de um sabá, dentro de um esbá, dentro de um ritual qualquer. E este trabalho de conexão dentro do nosso sagrado é muito maior do que qualquer desavencinha de ego. Então a gente sempre não teve nenhuma ocasião nesses 8 anos em que qualquer probleminha entre a gente tenha nos impedido de realizar um ritual. A gente sempre teve, e é o que a gente aconselha, esta consciência de que isso, mesmo que naquele momento pudesse estar pegando, sim, mas o que estava pegando era só o nosso ego. Não é a gente, né? Não era tão importante, exato. E aquele trabalho era muito mais importante. E é incrível que, como ela falou mesmo, nestes trabalhos, até por elevarmos a nossa consciência para aspectos mais divinos do nosso ser, nesta conexão com os nossos deuses e deusas, estas coisinhas deixam de existir, desaparecem, essas pequenas fagulhinhas desaparecem e o que fica realmente é o que há de verdadeiro.
Uma coisa que é importante a gente pensar também quando a gente fala de administração de um grupo, de gestão de um grupo, e quando a gente está falando de uma gestão compartilhada mais ainda, é que assim, dirigir um grupo, gente, não é só você ir lá e oficiar um ritual, tá? Isso é uma das tarefas que um sacerdote, que um dirigente de um grupo tem. E conforme o grupo cresce, mais complexa vai se tornando a estrutura. Isso eu tô falando com base, obviamente, num grupo como o Semente Ancestral, que nasceu com a gente, que tem 8 anos. Eu não tô falando de um grupo que já tem a sua formação, a sua tradição já de muito tempo. Tô falando de um grupo que se estabelece. Pra gente, o Semente, ele começa pequenininho e ele vai crescendo. Hoje ele tem uma estrutura bastante complexa. E essa estrutura, como em cima, embaixo, né, e tal... essa estrutura complexa, ela se estabelece em termos espirituais e se estabelece em termos materiais. Então, a gente precisa entender que um sumo sacerdote, uma suma sacerdotisa, alguém que dirige um clã, vai ter que lidar com questões administrativas, questões de ordem prática, vai ter que lidar, estabelecer se as pessoas vão... se elas faltam, como que isso repercute, como que as pessoas entram nesse grupo, tem um período antes, como se estabelece a arrecadação para materiais para esse grupo, como lidar com uma pessoa que é do grupo, mas que eventualmente está desempregada, está com problemas financeiros. Um sumo sacerdote, uma suma sacerdotisa, não pode fechar os olhos para essas questões, porque isso repercute também no funcionamento correto desse grupo. Entendem isso? E espiritualmente também. Montar um grupo, gente, não é só montar um grupo. Existe toda uma administração de egrégora espiritual que precisa ser feita através de ritos, sim, através de trabalho mágico, sim, que é necessário para que o grupo se fortifique, para que aquela egrégora se fortifique, para que tudo ocorra da maneira como tem que ocorrer, para que a missão daquele grupo realmente ocorra neste plano. Isso precisa ser feito. Então, quando você tem uma liderança compartilhada, o que é legal é que você tem mais uma pessoa para dividir essas tarefas com você. Então, isso, nesse aspecto é legal. Claro, lembrando tudo que a gente já falou até agora. Desde que as duas pessoas ou mais saibam dialogar, façam um trabalho interno, se coloquem no lugar do outro e tudo aquilo que a gente já conversou. Se tudo estiver ok, ter uma liderança compartilhada auxilie muito, porque vamos supor que você não tenha uma aptidão tão boa para lidar com a parte financeira do grupo, mas o teu companheiro tenha. Então, ele pode te ajudar a criar planilhas. Tô falando assim, né, gente? É um exemplo, né? A criar regras, estabelecer cargos de gestão. Dentro do Semente nós temos cargos de gestão. Então, tem gestão que fica meia roda, depois muda o grupo, que são nossos iniciados e dedicados que fazem isso, mas sempre com a nossa supervisão. Então, onde eu tenho mais dificuldade, vem ele e dá o auxílio e vice-versa. Isso é importante, por quê? Porque um grupo, ele não é só, fundei um grupo, vou dar um nome lindo, vou trazer as cores dele, vou ter um brasão e vai ser assim. Não é, gente, é muito trabalhoso mesmo. Ele sempre lembra de uma época que eu tinha que fazer um material para o Semente, em que eu fiquei 18 horas no computador escrevendo. Eu tive até uma tendinose, né? Porque não foi só um dia isso, né? Eu tive até um problema no ombro por conta disso, porque eu precisava fazer aquilo. Eu estava no momento em que eu precisava fazer isso. Então, uma liderança compartilhada também te auxilia nisso, de você saber o momento de você dividir as tarefas, tá? Isso é fundamental para que vocês tenham um bom grupo, por assim dizer, um grupo forte. E quando eu digo grupo forte, gente, eu não tô falando de grupo famoso, eu não tô falando de grupo pop, eu tô falando de grupo forte mesmo. Eu tô falando de um grupo que veste a camisa do grupo, que realmente é aquele grupo. Cada membro sente que é aquele grupo. Por quê? Porque as pessoas que dirigem são aquele grupo de verdade. Não se resume aos dirigentes, mas é fundamental que eles possam passar
essa confiança, esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de eu faço parte, então eu tenho que estar em prol daquele grupo. Isso é fundamental e precisa partir da liderança e passa por todas essas questões de ordem prática, de ordem burocrática, por assim dizer, até de buscar um local para fazer. De repente você não tem um local para fazer as suas celebrações, você quer fazer na natureza, tem que buscar um local. Então quem é que vai fazer isso? Isso tudo, a liderança compartilhada pode ser um equilíbrio para essas questões. Todo grupo, isso é muito importante que ela trouxe, todo grupo tem o seu aspecto mágico, espiritual e o seu aspecto material. Todas as questões materiais são extremamente importantes para que os trabalhos se desenrolem com segurança, da forma que tem que ser. Você tem que ter um espaço para fazer. Até hoje, com tanta intolerância, com tanto perigo, você não vai fazer um ritual em qualquer local, correndo risco aí de uma invasão, um grupo de intolerante vá lá e faça alguma porcaria com os membros, atrapalhe, etc. Você tem que ter, você usa material, a gente usa vela, usa incenso, usa várias coisas que são gastos. Mesmo que fosse a nossa escolha, que não é o caso, mas mesmo que fosse a nossa escolha, a gente sabe que é de alguns grupos, a gente fazer um rateio na hora, cada um traz uma vela, um dia o semente já foi assim, no comecinho. Cada um traz uma vela, uma coisinha, assim, mesmo num caso deste, de um rateio deste tipo, nos grupos que ainda tem esta escolha e que ainda é possível, alguém tem que organizar. Existem grupos que até escolhem ter uma diretoria espiritual responsável pela parte ritualística e uma diretoria material responsável pela parte física. Por causa da necessidade disso ser bem organizado, sim. Nós, no Semente, nós não temos um espaço, por enquanto, que seja do Semente, fixo. Tem a nossa casa, mas para rituais grandes não cabe. Não dá. Então a gente tem a escolha de ainda sermos nômades, nos locais onde fazemos itinerantes. Pelo menos no sabás a gente faz cada vez em um local diferente. Mesmo os grupos que têm um espaço fixo, não é só ter o espaço e tá tudo bem. Esse espaço precisa de manutenção. Ele precisa de cuidado, precisa carpir uma grama, precisa limpar, precisa fazer um monte de coisa. Lavar banheiro, levantar um dinheiro para material de limpeza, IPTU e etc. Estas questões materiais não tem como a gente não levar em consideração. Porque, como a Lua trouxe, o não cuidado com esta parte vai interferir diretamente num bom andamento dos trabalhos espirituais. Nós já tivemos experiência nestes 8 anos que, se não estivéssemos naquela ocasião num local que fisicamente estivesse protegido, o nosso trabalho poderia ter sido seriamente prejudicado. E eu digo seriamente até por causa das divindades que estávamos trabalhando naquela questão específica, que eram os Sabá dos Mortos. Então, só não aconteceu uma grande porcaria porque nós estávamos num espaço físico, na ocasião dentro da nossa casa mesmo, fazendo sabá aqui dentro, protegidos, porque senão poderíamos ter tido uma invasão. Então, é importante sim levar em consideração estas questões. Agora, gente, uma das questões que eu considero que é mais importante, que está entre as questões mais importantes de tudo isso que a gente falou, para qualquer um que queira assumir este desafio de uma gestão verdadeiramente compartilhada, com essa relação de igualdade que a gente trouxe aqui para vocês, é o amor que a gente tem que ter pelo grupo em si e um pelo outro. E isso independe de sermos casal. Sejam dois amigos, não importa, tem que haver este amor. Por quê? Tanto eu quanto ela, nós temos que ter a certeza um do outro, no nosso caso não há dúvidas disso, mas de que a gente sempre vai estar fazendo o melhor para o semente. Isso é um ponto. Então, dentro deste aspecto, ambos estamos trabalhando incessantemente, incansavelmente, para o bem do semente. Mesmo numa situação dessa que ela citou,
de ela ficar 18 horas produzindo material, bom, alguém tinha que estar cuidando de todo o resto. Senão não seria possível ela ficar essas 18 horas. Sim. E isso é importante haver essa cumplicidade. É essencial. E mais, além disso, de termos a certeza de estarmos trabalhando em prol do semente, nós temos que sempre trabalhar um pelo outro. Eu tenho que auxiliar ela a estar equilibrada e ela tem que me auxiliar a estar equilibrado. A gente não pode estabelecer uma relação de competição e fazendo um gancho já com vários pontos que nós falamos no decorrer da palestra, onde eu vou querer diminuí-la, mesmo que sejam com brincadeirinhas inocentes, diminuí-la, evidenciar algum erro, algum problema para os filhos dela verem, olha, puxa, ela não é tão perfeita. Ela não é tão perfeita, olha, prestem mais atenção em mim do que nela, e vice-versa. Se a gente tivesse uma relação deste tipo, podem ter certeza que o semente não estaria aí 8 anos ininterruptos e graças aos deuses muito bem e crescendo e fortalecendo cada vez mais. Nós temos que auxiliar no equilíbrio um do outro, no crescimento um do outro, com este amor, com toda esta entrega, esta consciência e devoção ao grupo, aos deuses e deusas e um para o outro também. Essa integração eu considero que é um dos fatores mais fundamentais aí para o sucesso de uma gestão compartilhada. Que se não houver isso, se um trabalhar contra o outro, ou se cada um quiser fazer, faz o seu que eu faço o meu, e que se dane, se você fizer cagada, o problema é seu e dos seus filhos, se eu fizer cagada, o problema é meu dos... Não iria funcionar. A gente precisa ter essa cumplicidade realmente. Ser um, né? Ser um. Senão o nosso grupo não vai ser um. E aí a gente pensa, né, que nada está dissociado, então ser um mais ser dois, que são vários. Sim. E tudo um todo. Como todo em cima no tudo, embaixo, né? Todo no todo, enfim. Ficam aí essas reflexões para vocês, para conseguirem ao máximo enxergar a vida através dos mistérios. Isso é enxergar a vida através dos mistérios, é você conseguir trazer de toda aquela base teórica que a gente estuda na bruxaria e no decorrer do nosso cotidiano bruxo da vida e trazer isso para o seu dia a dia, para as tuas ações, para os teus comportamentos, para a forma como você vai dirigir o seu grupo, a forma como você vai tratar o seu irmão, como você vai tratar o seu sacerdote, sua suma sacerdotisa, como você, como sacerdote, como sacerdotisa, como suma sacerdotisa, sumo sacerdote, vai tratar os teus pares, o teu grupo, as pessoas. Você fomenta a união ou a desunião com as tuas ações. Para e pensa. Você dá tiro no próprio pé do seu grupo? Para e pensa, começa a rever, começa a se readequar, volta para o seu centro, porque a gente é ser humano, tá? Então, assim, é como ele colocou, o caminho da bruxaria, ele é um caminho desafiador, porque ele não é um caminho que a gente nem fala, né, que a gente vai se iluminar, a gente não fala isso, a gente fala, a gente vai despertar, a gente vai estar no estado iniciado, né, um estado iniciático, um estado de acordado, mas a gente sabe muito bem a importância da noite, da escuridão, do fechar dos olhos. Então, é desafiador porque a gente tem que lidar com isso. Esse não é um caminho. A gente falou esses dias para o grupo de estudos do Semente Ancestral, inclusive, que esse caminho não é um caminho para preguiçosos. E se você quer ser um sacerdote, menos ainda. Aí é que você não vai poder ter preguiça. Tá? Porque senão você vai comprometer o seu caminho, os teus juramentos, você vai comprometer a vida das pessoas que confiaram em você para seguir esse caminho, para você ser a guiança dessas pessoas. Então, nós esperamos que com essas palavras, que de repente a gente possa, a partir da nossa experiência, que obviamente não é a verdade absoluta, mas para nós faz muito sentido pelo que nós vivemos, que tudo isso possa, de alguma forma, ser um norte, ser algo a se pensar, algo a refletir, algo que faça vocês questionarem os desejos, as vontades com V maiúsculo, né? A vontade da alma de vocês ou as vontades do ego, que também são importantes, mas que não podem ser aquelas que vão ditar os seus comportamentos, que tudo isso que a gente falou, que ainda teria muito mais coisa para a gente
delinear aqui e trazer pormenorizado, mas o nosso tempo precisa ser respeitado. Esperamos que tenha sido de bom proveito para vocês, certo? Com certeza, gente. A gente termina então afirmando que não é uma possibilidade, é uma realidade extremamente legal, viu? Tem dificuldades, mas sozinho também tem. Eu posso falar por mim, eu sei que eu falo por ela também. É muito mais gostoso a gente dirigir junto do que se a gente estivesse sozinho. Eu tenho certeza no meu coração de que o Semente Ancestral ele existe da forma que ele é hoje por causa da gente estar junto. Por estarmos juntos, fazendo junto, vencendo os desafios juntos. Cada situação nova que surge, a gente senta e conversa entre a gente antes de levar para o grupo. O que já tem como decisão tomada anteriormente já gera uma jurisprudência, né? Então já tem um caminhar aí, que não é pequeno, né? 8 anos são 8 anos, mas que fique também, além desta possibilidade real para quem nos escuta, essa sugestão para experimentar. Porque é delicioso, é maravilhoso, e se eu tivesse a oportunidade de dirigir sozinho, eu ainda assim preferiria estar dirigindo com ela. Eu também. Muito obrigado, gente. Gente, então é isso. Agora vai aparecer para vocês os nossos contatos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer colocação, não hesitem em nos procurar. Se a gente souber, a gente vai responder vocês. E o que a gente não souber, a gente vai buscar. Esperamos do fundo do coração que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para a gente, porque foi muito gostoso falar sobre essas questões. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal.